Glorificado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede. Glorificado seja Deus pela oportunidade que Ele nos dá de meditar em Sua palavra. Nós estivemos conversando um pouco a semana passada e deixamos para a reflexão de toda a semana a respeito do livro de Gênesis, em que fala da criação, do pecado e da redenção. Neste momento, estamos aqui a meditar um pouco sobre o capítulo 11 de Gênesis, que tem por título Os Heróis da Fé, ou A Natureza da Fé, que é o capítulo 11 de Hebreus. Capítulo este que temos nos primeiros versículos a natureza da fé, que é de 1 a 3. Em seguida nós temos exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, os primeiros heróis. Em seguida temos os patriarcas, Moisés, os israelitas em Canaã. E dentro desse contexto nós temos 40 versículos. Nesse contexto nós vamos estar lendo para que você possa entender que assim como Deus criou o ser humano caiu, mas Deus não deixou abandonado. E Deus mostrou que Ele ama o ser humano. Ele providenciou a ação gloriosa de restaurar o ser humano. E assim nós contemplamos desde Gênesis 3,15 em toda a palavra a ação gloriosa de Deus para que o ser humano possa se voltar para Ele e, através de Jesus Cristo, ter vida eterna com Deus. No livro de Hebreus, nós vamos contemplar neste livro as ações gloriosas de Deus na vida das pessoas, a exemplo de você ter um capítulo chamado ou dedicado àqueles que se colocaram diante de Deus para servir ao Senhor com singeleza de coração, renunciarem a si mesmo para fazerem aquilo que exalta e glorifica o nome do Senhor. Pois o ser humano foi criado para glorificar a Deus, como sempre cito em Isaías 43:7, que Deus diz que nos criou e nos fez com a proposição da gente glorificar o nome dele. Como disse, a gente vai fazer a leitura de Hebreus 11. Entretanto, vou fazer ainda algumas colocações sobre o livro de Hebreus, em que, de acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, a autoria deste livro é desconhecida. O propósito do livro é incentivar a fidelidade a Cristo e a sua nova aliança, mostrando que Ele é o novo, o único e superior sumo sacerdote. É um livro que foi escrito antes dos anos 70 depois de Cristo. E você encontra nesse livro 4 verdades. A primeira delas que são verdades fundamentais de todo o livro de Hebreus, que é um livro composto por 13 capítulos. Nesses 13 capítulos, você vai encontrar as seguintes verdades. Cristo é superior aos anjos, a Moisés, a Arão e ao ministério sacerdotal do Antigo Testamento. Nesse livro você vai encontrar a segunda verdade. O Antigo Testamento admitiu o caráter temporário dessas estruturas, de modo que a nova aliança não é de maneira alguma contrária à antiga. A terceira verdade é que o livro deixa bem claro a respeito de deixar Cristo e voltar-se para tipos obsoletos de fé, levará ao julgamento divino. E a última verdade é que as pessoas da igreja devem perseverar até o fim em fidelidade a Cristo ou irão sofrer o castigo divino. De acordo com a Bíblia, com visual, com infográficos, ainda temos neste livro as seguintes ideias centrais. A primeira delas preste bem atenção para você guardar na sua memória, que são descrições interessantes para o nosso crescimento espiritual. Cristo é superior aos sacerdotes, aos anjos, a Moisés, a Josué, aos grandes sacerdotes e ao sistema de sacrifício. A outra ideia central os cristãos devem esperar ser testados nesta vida. Terceira ideia central fé agrada a Deus. Vamos hoje estar falando sobre o capítulo 11, que exatamente traz a definição da fé. A quarta ideia central Deus usa as dificuldades para disciplinar seus filhos. E a última ideia central é que o autor pede que os cristãos sejam hospitaleiros e tenham moralidade sexual, que sejam cautelosos com o amor ao dinheiro, que obedeçam aos líderes e que orem. Devemos ter uma vida de oração, uma vida que busque e exalte ao Senhor em todo tempo e lugar. Ainda no livro de Hebreus, temos outras particularidades, como por exemplo, o livro deixa bem claro para nós que Jesus é melhor. Na carta aos Hebreus, nós vamos contemplar que Jesus substitui a antiga aliança por um caminho melhor para chegar a Deus. Que Jesus é melhor que os anjos. Você lê isso em Hebreus capítulo 1, versos 4 e 5.
Jesus é melhor que Moisés, capítulo 3, verso 3. O sacerdócio de Jesus é melhor do que qualquer outro sacerdócio, capítulo 4, versos 14 e 15. A nova aliança de Jesus é melhor do que a antiga aliança, capítulo 7, verso 22, capítulo 8, verso 6. A tenda de Jesus é melhor do que tendas feitas por mãos humanas, capítulo 9, verso 11. O sacrifício de Jesus é melhor do que qualquer outro sacrifício, capítulo 9, versos 23 a 28. E no capítulo 11, que é o texto que será lido para que você e eu possamos meditar no mesmo, nós vamos ter. Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. A partir desse texto, que são os 3 primeiros versículos, você vai contemplar agora exemplos de fé, os primeiros heróis. Aí, que vai do verso 4 ao verso 7. Diz o texto: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, nós vemos a definição de fé, no verso 1. Nós vimos a citação a respeito de Abel. Depois vimos a respeito de Enoque e a respeito de Noé. Agora nós vamos ler o texto que fala a respeito dos patriarcas. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filho e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, como está lá em Gênesis capítulo 22, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Tudo isto você encontra no capítulo 22 de Gênesis. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Veja que fica bem claro que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Você lê lá no capítulo 50 de Gênesis. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Pois José pediu que, quando todos os hebreus saíssem do Egito, não deixasse os seus ossos lá.
Seguindo o texto, que o que li foi até o 22, no verso 23 fala até o verso 29, descreve a respeito de Moisés. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Você lê isto lá em Êxodo. Pela fé, Moisés, sendo um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo em uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. E a última parte desse capítulo, que vai do verso 30 ao verso 40, é os israelitas em Canaã. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas que você lê, desde Isaías até Malaquias, que são 17 profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, conforme os amigos de Daniel, que foram colocados no fogo, aquecidos 7 vezes e não morreram. Escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, ao filho da viúva de Naim. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões, a exemplo de Paulo. Quando você lê a história de Paulo, você vai contemplar que ele foi açoitado e ele disse que não era digno de receber a mesma quantidade de açoites que o seu mestre, Jesus. Foi preso. Outro exemplo de prisão, Pedro. Outro exemplo de prisão, você contempla à medida que você vai lendo as Escrituras. Foram apedrejados, cerrados ao meio, ao exemplo de Isaías, mortos ao fio de espada, a exemplo de Tiago o Grande, a exemplo de Paulo. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelha, a exemplo de João Batista, que vestia peles e comia gafanhotos. Você vai ver, vestidos de peles de ovelha e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes mesmos, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, nós vemos neste capítulo falar todo um contexto de pessoas do Antigo Testamento, mas Deus, que é soberano em riqueza espirituais, além de ser dono do ouro e da prata e de tudo que há no mundo, porque todas as coisas vieram por meio dele. Quando você lê Gênesis capítulo 1 e 2, você vai contemplar que foi Deus que criou todas as coisas. Quando você lê Romanos 11, do 33 ao 36, você vai contemplar que todas as coisas foram criadas para serem heranças dadas pelo Pai a Jesus. E assim você vai contemplando as ações gloriosas de Deus, mostrando quem Ele é e como Ele age. Ainda, além do capítulo lido, que foi o capítulo 11, falando a respeito dos heróis da fé, destacando Abel, Enoque, Noé, destacando Abraão, Isaac, Jacó, destacando José. Você também contemplou outro destaque a respeito de Moisés. E depois de Moisés, falou-se claramente a respeito daqueles que citamos só nomes, sem citar suas ações: Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas
que são Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Aí vem os profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Você contempla nos últimos 17 livros, que são declarados livros, profetas, 16 escritores, e todos eles enfatizaram a respeito da promessa que seria recebida por fé, porque essa promessa se concretizaria em Jesus Cristo, o Cristo, como descreve Gênesis capítulo 3, verso 15. Ainda encontramos no livro de Hebreus a descrição a respeito de alguns dos atributos de Deus, que se encontra não só em Hebreus, mas nas demais cartas do Novo Testamento. A exemplo, nós contemplamos em Romanos 8, 32, que Deus é generoso, em 2 Coríntios 1, versos 3 e 4, que Ele é consolador, em Gálatas 3, 13, que Ele é redentor, em Efésios 1:11, que Ele é soberano, em 1 Timóteo 1:1, que Ele é salvador, em 2 Timóteo 2:13, que Ele é fiel, em Hebreus 4:15, que Ele é sem pecado, em Hebreus 9:15, que Ele é mediador, e em 1 João 4, de 8 a 10, que Ele é amor. São esses, dentre outros atributos, que fizeram com que os heróis da fé permanecessem firmes, esperando exclusivamente em Deus, que era, que é e que há de vir, através da pessoa de Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou em favor de todo aquele que nele crê. Pois já nos diz em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto você e eu recebemos por fé, de você, o cristão. E se você ainda não é cristão, Deus está te dando hoje a oportunidade de, pela fé, você receber Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Pois isto não acontece por vista, e sim por fé. E repetindo, fé. O que é fé? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Eu não estou vendo Jesus com meus olhos humanos, mas pelos olhos da fé. Eu creio que Ele virá buscar a sua igreja. Se você faz parte da igreja, glorificado seja Deus, porque você está esperando a vinda daquele que na cruz do Calvário disse ao Pai que tudo estava consumado. Se você ainda não é filho, ele, Jesus, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se por fé, você recebe essa mensagem de Jesus e faz o que recomenda a palavra de Deus em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E isso você vai fazer em obediência à palavra e vai esperar por fé, porque no texto lido, Hebreus 11, verso 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Só podemos buscar a Deus através de Jesus. E isto nós não fazemos por oferta ou por trabalhos, porque estas ações não agradam a Deus. A única ação que agrada e coloca o homem na presença de Deus é a ação que foi realizada por Cristo Jesus. Foi Ele, Jesus, que entregou a sua vida em favor daqueles que nele crê. Se você crê, é como se você viesse complementar o capítulo 11 de Hebreus, ser elencado entre os heróis da fé. E isto você fará não por vista, e sim por fé realmente. Eu sei que sou pecadora. Eu sei que de mim mesmo não tenho virtude alguma. Pois já nos diz o profeta Isaías, em Isaías 64, 6, que os nossos atos de justiça são diante de Deus como trapo de imundície. A única forma de agradarmos a Deus, como convém a santos, é através de Jesus Cristo. E isso Deus espera que a gente faça em todas as nossas ações, pois em 1 Coríntios 10, 31, a palavra nos ensina: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isto é recebido para a glória de Deus se você estiver fazendo através da ação gloriosa que foi realizada por Cristo Jesus na cruz. Aí você se torna um ser galardoado por Deus, como diz Hebreus 11:6, e você estará na presença de Deus, exaltando e glorificando o nome dele, como diz em 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o Senhor. Ou você se encontra no contexto, como descreve o apóstolo Pedro em 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16, que devemos ser santos como Deus é santo e que devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Que Deus te dê a oportunidade, como filho, de exaltar e glorificar ao Senhor no decurso de todos os dias da tua existência. Se você ainda não é filho, que Deus te dê a oportunidade de você se tornar filho dele através de Cristo Jesus e assim fazer parte da igreja do Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.